trabalhar em áreas rasas, o maior desafio é o clima e as embarcações. O trabalho no mar, ele é um trabalho sempre complicado. Quando o mar não quer, você não faz. O clima muda de repente, assim, a gente já saiu com embarcação que, assim, em 5 minutos fechou o tempo, você já não sabia onde você estava. Então isso limita muito o trabalho da gente. Às vezes a gente passa uma semana sem poder sair, mas aí a gente aproveita esse tempo analisando as amostras que já foram coletadas. A gente coleta o sedimento e esse sedimento é levado para a estação e é peneirado. E todos os organismos que ficam retidos, eles vão ser depois triados e separados. A gente acaba fazendo esse trabalho, uma parte na estação. É muito importante que a gente faça esse trabalho logo de separar o sedimento dos organismos para a gente ter uma preservação maior dos animais. A gente tem um trabalho bem importante no navio, que é um trabalho de fotografia, ou seja, de documentação, porque quando você fotografa os animais ainda vivos, eles têm uma cara, né, uma morfologia totalmente diferente, são muito mais bonitos do que depois que você preserva eles. Uma vez feito isso, as amostras são colocadas em diferentes tipos de preservativos e fixadores, né? Tipo formol, álcool, e aí a gente leva esse material que a gente preservou para laboratório. Bom, quando a gente vai fazer filmagem com o robô submarino, a bordo do bote vão os 4 pesquisadores e mais 2 da marinha, que seriam o piloto e mais um ajudante. Então, no mínimo, 6 pessoas estariam a bordo para fazer esse trabalho de filmagem. Como a gente tem 2 vertentes, né, nós temos que ter pessoas para ficar na estação, né, fazendo as coletas e também fazendo as análises, mas também a gente tem que ter a turma do navio. Da embarcação, você tem pessoas que têm que ser responsáveis para anotação de informações, né, como latitude, longitude. Ao mesmo tempo, você precisa também de pessoas que lancem os equipamentos para fazer coletas, né, de sedimentos. Toda a montagem desses landers exige várias pessoas, né, ali trabalhando em conjunto para montar toda essa estrutura para ser lançada, porque na verdade é um trabalho relativamente cansativo e que precisa de várias mãos. Esses padrões de mudança na fauna de maneira global, eles são padrões importantes, porque nós vivemos num ambiente hoje que tem uma certa estrutura, né? E a gente todos os nossos recursos pesqueiros, né, eles dependem das relações que essa fauna tem entre si. Um sistema ecológico saudável é um sistema que a gente fala que tem muita redundância das funções.